3 minutos, voltamos com o nosso Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3 no seu rádio. Estamos ao vivo também aí no Face, YouTube e Instagram. Só dá um busca lá, Folha FM de Campos, não tem o que errar. Você pode acompanhar esse programa de hoje também e todos os programas que estão lá no podcast, em todas as plataformas de podcast. E logo mais tem reprise na Plena TV, emissora também aqui do Grupo Folha da Manhã. Finalizando o programa, último bloco, vamos aos fatos ocorridos aí nas últimas horas, na política, na economia, do esporte, em tudo aqui envolvendo a nossa região. São João da Barra teve lá uma lei muito bacana aprovada, que são os fogos de artifícios sem o estampido, né? Sem o espocar, sem o barulho, para não maltratar os animais. Muito bom, muito bom. Tomara que chegue a Campos também. Vamos copiar as coisas boas, né? E ontem, encomendada pela Globo, e IPEC divulgou uma pesquisa grande, né, no âmbito nacional e estadual, vários estados, eu não sei se todos, Distrito Federal também, muitos números, muitos dados importantes, e a gente comenta sobre essa questão de política. Em Campos, o ex-governador Antony Garotinho esteve aqui para lançamento das candidaturas e falou durante lá a sua participação neste evento. Meu caro Arnaldo, sobrou para todo mundo ontem, inclusive, né, deixou claro que só apoia Castro por conta do Washington Reis, e o Washington Reis estava no evento, né? Estava. E também deu uma espinafrada em alguns vereadores aí de oposição. Como é que foi esse evento? O que você traz de novidade aí pra gente? Olha, Nogueira, eu não fui, né, para começo, mas o Aldir Salles foi lá acompanhar para a Folha, nosso editor de política, e nós sempre conversamos muito sobre a questão da cobertura, e ficam alguns recados. Primeiro que ontem também a Procuradoria... Ontem foi divulgado, mas na semana passada a Procuradoria Regional Eleitoral pediu a impugnação da candidatura do Garotinho a deputado federal, né, e essa é uma questão que a gente vai esperar o julgamento do registro. E pode ter reflexo também na questão, é claro, da nova lei de improbidade. Essa é uma questão, a questão da nova lei da improbidade, e outra questão é em relação a chequinho. Pelo entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, o Garotinho está inelegível devido à condenação na chequinho. Vamos aguardar o julgamento do registro. Esse era um ponto. À noite, teve essa reunião, como você colocou, em relação a lançamento de candidatura do Garotinho, da Clarissa, enfim, do grupo político apoiado pelo prefeito Vladimir, e tivemos sim algumas declarações polêmicas. A primeira foi do Garotinho falar que só apoia o Castro por causa do Washington Reis, que é o vice, que também teve um pedido de impugnação pela Procuradoria Regional Eleitoral, e tem também algumas declarações polêmicas em relação a Campos. O próprio Garotinho disse que não ia falar, mas que se ele não falasse, não era ele, não falasse do caso do CEPERJ, né, da Fundação CEPERJ. Deu algumas alfinetadas. O próprio Vladimir falou que agora estava claro porque alguns vereadores estão contra ele, outra alfinetada. Lembrou o episódio no qual o deputado estadual Rodrigo Bacelar fez comentários em relação à sua esposa e disse que ali acabou a possibilidade de diálogo, não citou diretamente, usou até termos pejorativos, mas não falou diretamente o nome do Bacelar, mas para quem acompanha sabe que foi o Bacelar quem citou esse episódio, citou a esposa do Vladimir nesse episódio. Enfim, tivemos algumas provocações ainda de grupos políticos. Eu até escrevi no Ponto Final de sábado, porque o Castro era esperado, né? Os cards que foram divulgados tinha ali a foto do Cláudio Castro como um nome esperado, mas não tinha confirmação ainda. A princípio, Castro participaria dessa reunião. E eu até falei que Castro sempre, a coluna Ponto Final abordou isso, Castro sempre disse que ele era amigo tanto de Rodrigo quanto de Vladimir, independentemente das questões locais, independentemente dessa rixa local do clã Garotinho com o clã Bacelar. Mas eu acho que depois do Parque Saraiva, em plena campanha, Castro não ia repetir
o gesto de tentar reunir todo mundo em um palanque só. Talvez ele faça agendas distintas com esses grupos políticos aqui na região, nessa campanha à reeleição, que segundo o IPEC, que você citou, Nogueira, o IPEC dá aí novamente um empate técnico no limite da margem de erro, ou seja, a Caixa está à frente, com 4 pontos à frente do Freixo, mas no limite da margem de erro, de 2 para mais e 2 para menos, novamente aparecendo em empate técnico. Eu comentava ontem que nós não tínhamos ainda esse reflexo em relação ao escândalo da CEPERJ na campanha do Castro, e que ela é muito mais danosa ao Castro, ou melhor, o impacto é muito mais danoso ao Castro do que, por exemplo, a candidatos a deputado, que é uma eleição diferente. Ele é ele, né? A figura dele, do governador, que pode receber impacto direto. Acredito que essa pesquisa ainda não pega se teve impacto ou não, mas deixa claro que no Rio de Janeiro teremos segundo turno. Pegando um gancho da clareza de um segundo turno no Rio de Janeiro, a gente vê que no país, também segundo o IPEC, não está tão claro assim se teremos segundo turno ou não. Tanto a pesquisa do IPEC quanto a pesquisa que saiu ontem também da BTG, né, mostram ainda uma possibilidade de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Classifico como muito difícil, muito difícil. Um grande reflexo dessa dificuldade está nas redes sociais. Você vê o engajamento do bolsonarismo nas redes sociais é muito forte. Então, assim, isso vai se traduzir de alguma forma em votos. Pode ter robô ali? Pode. Mas há um engajamento forte. Você conhece as pessoas muita gente que se engaja aí na defesa. Então, é muito provável que tenhamos um segundo turno, mas estancou aquela, digamos assim, vamos dizer, estancou aquele movimento de votos que estavam migrando de Lula para Bolsonaro na semana passada, segundo a pesquisa da BTG. Então, assim, você tem um momento diferente em relação a essa migração de votos, mas ainda teremos impactos importantes nessa corrida eleitoral. Falamos ontem sobre eles. A questão do Auxílio Brasil, que está chegando agora, e chega a classes menos favorecidas, que é onde Lula tem ampla vantagem, segundo o IPEC, Nogueira. Lula chega a 60% na faixa de quem tem até um salário mínimo. É muito voto. É muito voto. E é a maioria do eleitorado. É a maioria do eleitorado. Então é aí que Bolsonaro precisa, se Bolsonaro tenta reverter o resultado dessa eleição, é aí que ele precisa chegar e conquistar um eleitorado regional aqui do Sudeste, que é o maior peso em densidade. Né? Os maiores colégios estão aqui no Sudeste. Então, assim, é uma tarefa difícil para 45 dias de campanha. Só colocar aqui, você falou do Auxílio Brasil, voltamos aí com o Face, que agora caiu de vez mesmo, né? Lenha. Hoje estava o dia todo, porque é pauta, é para contrariar a pauta. Bom, você tem situações no Brasil, por conta da inflação, e o mundo passa por esse momento, é muito difícil. Analisa aí. Preço do leite ultrapassa o da gasolina. Olha que situação. Então você vai da classe média a C, D e E num segundo. Olha lá, classe média com gasolina. Deu uma pegada para Bolsonaro. Deu uma luz aí, um engajamento na campanha de Bolsonaro com a diminuição do valor da gasolina, que continua cara. Hoje diminui de novo. Então é provável que tenha uma reação aí. Agora o que eu quero dizer, aí lá na classe C, D e E, você vai pegar o leite mais caro que a gasolina, esse pessoal automaticamente foge de Bolsonaro. Não sou eu que estou falando, são os números da pesquisa. E deixa claro, a gente não é simpático a ninguém aqui, nem A, nem B, mas o pessoal julga lá o que a gente é aqui, que a gente nem sabe, né? E só colocar para você, Arnaldo, comentar mais aí. Você tem hoje, além do Auxílio Brasil, que está sendo distribuído, e como você disse, lá para 28 de agosto, lá para o final desse mês, nós vamos sentir o verdadeiro reflexo disso, que deve ser grande. Aí tem gente falando, mas os números, o Lula cresceu como? Se Bolsonaro está fazendo... Não, ainda não tem um impacto total. Já tem algo, mas não tem total.
deve ser sim no final do mês, e hoje sai o auxílio taxista. Eu só queria buscar aqui o número, são 250 mil taxistas cadastrados, 245 mil para ser exato. Como é que fica isso? E taxista é aquela história, quando você vai ao Rio, principalmente ao Rio, né, que a gente vai, a São Paulo também, você pega um táxi, um Uber, um aplicativo desse qualquer, você não pergunta o motorista não como é que tá a política, taxista natural da gente, né? E mesmo sem perguntar ele já fala, né? Você é lá da terra de Garotinho, você é não é? Exatamente, né? As referências. Mas enfim, são auxílios que foram criados também. Sim, se a gente parasse para pensar nisso, ano passado, por exemplo, que teríamos esses auxílios em pleno período eleitoral, é algo surreal, Nogueira, é algo surreal. É surreal, mas que passou pelo Congresso, né? É surreal, mas teve voto da oposição, porque a oposição também teve medo de ser taxada como contrária a benefícios para a população mais pobre. A verdade é essa. O único partido que teve coragem de se impor contra foi o Novo, né? E não tem assim, tanta representatividade junto ao eleitorado mais pobre do que quanto os partidos de esquerda, por exemplo, que são oposição ao presidente Bolsonaro. Então você tem um cenário totalmente atípico de eleição com esse aporte financeiro para tantos benefícios. Vem taxista, vem caminhoneiro. E você tem também uma realidade que está acontecendo agora, que é o preço, a redução do preço de combustível. A redução do preço do combustível, a Petrobras anunciou mais uma redução do preço da gasolina, e isso influencia, sobretudo, a classe média, que é quem utiliza veículo com maior frequência, precisa abastecer com maior frequência, e isso vai influenciar, de certa forma, na hora da decisão do voto. Falei ontem e volto a falar aqui, e isso é só para uma reflexão. Como que durante 4 anos, praticamente, de governo, né, a política econômica não poderia interferir de maneira nenhuma no preço dos combustíveis, e agora nós tivemos ações que estão refletindo para o nosso bem, né, na redução do preço do combustível. Tem também aí, não vamos também colocar somente na conta da administração pública, tem também a questão da política de preços internacionais, que com a retomada de atividades econômicas no pós-pandemia, um momento mais ameno dessa pandemia, isso muda de certa maneira. Você tem aí várias questões que levam à redução do preço do combustível. O barril de petróleo mais barato, a questão do câmbio, enfim, tem outros fatores também que influenciam. Mas a redução de impostos, ela é sobremaneira, se destaca em relação a essa redução do preço do combustível. Mas só agora, e com data de validade, como os auxílios até o fim do ano, fico temeroso como vai ficar a situação desse país a partir de 1º de janeiro, seja quem for o presidente da República que vai assumir. Seja quem for, continue o Bolsonaro, seja o Lula, ou que alguém desponte, Ciro, Tebet, enfim, tantos outros candidatos, se alguém despontar, o que acho improvável nesse curto tempo que temos de campanha até as urnas no dia 2 de outubro, Nogueira. Mas é isso, você vê que são ações que são necessárias do ponto de vista econômico, né? Você não pode negar a importância de um Auxílio Brasil, por exemplo, para que a roda da economia não pare de girar, como não parou durante a pandemia. Teve impacto, mas não parou, poderia ter sido pior, então a gente não nega que são ações importantes, mas chama atenção o fato de acontecer justamente às vésperas de um período eleitoral. E como disse lá no começo dessa fala, com um voto favorável, inclusive, do PT, que é o partido que tem o principal candidato de oposição aí ao presidente Jair Bolsonaro. Os impactos disso nas urnas, 2 de outubro, a partir das 17 horas, a gente vai ter a resposta. E em primeira mão, como sempre, está no DNA do Grupo Folha, aqui pela Rádio Folha FM, pelo portal Folha 1, pela Plena TV, né? Eu estou tentando pesquisar aqui, teve o Henrique da hora, colocou lá meio que assustado, um monte de interrogação, auxílio taxista. Meu caro Henrique, auxílio taxista. Para receber, basta estar cadastrado corretamente, né, ter a sua documentação emitida pelo órgão oficial do município, no caso nosso, o IMTT, né, e está com a carteira nacional de habilitação válida, em dia. E no site do Ministério
tem como pesquisar a lista. Tá tudo aqui, ó. Então, são 2 parcelas de 1.000, Arnaldo. Uma hoje e outra dia 2 de agosto. 2.000. Eu vou me limitar a falar sobre isso, sabe, Nogueira? A gente vai falar mais sobre isso durante o decorrer da campanha, mas é aquilo, né? Compra de votos é proibido no Brasil. Cara, isso, sinceramente, estamos numa emergência. Você é fica contra. A reflexão. Fica a reflexão. Você é contra ajudar os taxistas? Não, jamais. Não somos, ninguém é. Só que pra gente, por exemplo, eu fico comparando aqui com a gente que é de rádio. Se você falar uma linhazinha, eu tô falando falar. Não estou falando em mexer em cofres públicos, em dinheiro da população, não estou falando disso não. Tô falando uma linhazinha que você fale, tanto criticando quanto elogiando um determinado candidato, R$100.000 de multa. E você pode ainda, a rádio pode ser penalizada até o extremo com cassação de outorga, mas isso é muito difícil de acontecer, raramente. Mas nunca aconteceu, que eu saiba não, mas você pode passar determinadas horas fora do ar. Uhum. Ou seja, se para nós, para a televisão também, a coisa é tão rigorosa, por que frouxou pro governo? Mas aí você também tem que pensar, Nogueira, acredito eu, não estou aqui impondo nem sendo dono da verdade. Nós vivemos um momento institucional muito delicado. Se o judiciário tenta barrar essa medida que foi aprovada pelo Congresso, abriria-se uma crise institucional ainda maior em pleno período eleitoral. Não tenho dúvida de que se estivéssemos com as instituições funcionando em harmonia, que o judiciário ia intervir, porque a Constituição prevê que não poderia acontecer isso. Nesse momento, nesse período, as regras do jogo previam que não poderia acontecer esse tipo de mudança. Mas, enfim, passou pelo Congresso. Se o judiciário compra essa briga, certamente teríamos mais uma crise institucional. Mas mudando um pouquinho a pauta, Nogueira, vamos trazer aqui um pouco... Só falar dos taxistas ainda? Pois não. Rapidinho. Estou aqui no Ministério do... Da onde esse ministério? É do Trabalho, desculpa. Campos, São João da Barra, São Francisco, já achei aqui, São Fidélis também, Bom Jesus, acho que quase todas as cidades já estão cadastradas com os seus, Cardoso Moreira, e vem aqui mais, eu não achei que Samã aqui, mas deve estar aqui, todas cadastradas com devidamente aí os seus taxistas para receber. Quem quiser vai lá conferir para ver, eu queria ver o total. Aqui Samanta aqui. Tudo cadastrado. Vamos lá, e já que tem um auxílio que recebam, né? Quem pode que receba, que regularize aí para receber. Agora, só para fechar, que já são 9 e quase 9h12, algumas notícias em destaque no portal folhão.com.br. Temos mais 2 casos suspeitos de varíola dos macacos em Campos. Eu acho que é importante a gente chamar a atenção para isso. Teve uma matéria no fim de semana, até mesmo estava de plantão e publiquei, em relação à preocupação do Ministério da Saúde com as grávidas, sobretudo. Ontem estava assistindo a TV também, tinha especialista falando sobre isso. Principalmente as mulheres que estão grávidas devem se preocupar muito com essa questão da varíola dos macacos, recomendando o uso de máscara. E aí, para a mulher grávida, não só o uso de máscara por causa da varíola dos macacos, como também por causa da Covid. Como eu falei, nós vivemos um momento de uma pandemia sob controle, mas a Organização Mundial de Saúde ainda não decretou o fim da pandemia da Covid. Então, nós vivemos realmente um momento muito mais tranquilo, mas o vírus da Covid continua a circular no nosso país, aqui na nossa região, felizmente, com uma redução do número de casos, do número de óbitos nesse momento. Então, vale aí a recomendação. Vamos aguardar esses 2 resultados. Tivemos 2 positivos em Campos, agora nós estamos tendo 2 casos suspeitos. O país está observando bastante essas questões do número de casos. Tem vacina sendo produzida para breve, mas até chegar aqui a gente não sabe o quanto isso vai demorar. E a prevenção é sempre o melhor caminho. Então, esse é o alerta. E para a gente fechar em relação às pautas de Campos, falamos lá no começo em relação a essa questão do Goitacás, Nogueira,
Que bom que foi suspenso, mas tomara que o Goytacás consiga, nesses 60 dias aí, respirar um pouco e um acordo, né? Porque essa instabilidade de leilou o estádio, não vai leiloar, vai leilão, não vai leilão, isso não é bom para ninguém, tampouco para a imagem do clube. Quem quer a sua marca associada a um clube que vive com estádio leilão? Até para conseguir patrocínio fica difícil, né? Então vamos torcer para que o Goytacás consiga traçar um rumo melhor e respirar e voltar a ser um clube que dá orgulho à cidade, orgulho à sua torcida, que é, sem sombra de dúvida, a maior torcida aqui de Campos. Que ponto chegou o Goytacás, né? Que ponto chegou? Eu conheci um pouco da história ali do Goytacás, eu cobri o americano, mas só para fechar, teve ex-presidente, pegou o refletor do Goytacás, levou para casa, para botar na quadra. A Vila do Curumim foi vendida e você viu o dinheiro? Eu não vi. É isso. E agora está lá, novo conselho, o presidente, inclusive, esteve com a gente aqui, é o La Terça, conversou, falou que estava... Inclusive, passei lá essa semana, vi o Barreto, ex-treinador do americano, na época que eu cobria, está lá, fiquei feliz, dei um abraço nele, pude cumprimentá-lo, parabenizar pelo cargo, está lá para ser diretor de... agora antigamente era supervisor de futebol, né? Agora é diretor de futebol. Um abraço ao Barreto, ao pessoal que está aí, né, lutando para resgatar o Goytacás. E mais uma do taxista: você não precisa fazer absolutamente nada para receber os R$2.000. Você que é taxista, está em dia, está com seu documento certinho, a própria prefeitura de cada município do país já fez lá o envio dos dados e depois é só buscar seu nome ali. O taxista não precisa fazer cadastro nenhum no tal de Cade Único, nada disso. Vai receber a grana aí e bom. Ou seja, é um benefício e tanto para socorrer vocês aí. 9h15, Arnaldo, ficamos assim, combinados assim. Amanhã de volta às 7h. Voltamos amanhã, se Deus permitir, a partir das 7 da manhã, e durante o dia a gente anuncia um entrevistado no blog, hospedado no portal folha1.com.br. Tá certo. Tá certo então, Arnaldo. Aí a lei lá em São João da Barra, a gente fala amanhã também, fala essa semana, muito boa a lei. A gente fala amanhã, porque ela veio pedindo silêncio depois de uma sessão muito barulhenta, que foi a sessão do ar-condicionado que esquentou lá o clima na Câmara de São João da Barra. Eu estava lá na quarta-feira, posso falar amanhã sem problema nenhum sobre essa lei. Te agradeço. Vamos ver se alguém aqui copia aí essa lei. São 9h16. A você que nos acompanhou até aqui, pedimos desculpas aí se caiu o Face. Aqui para mim não caiu durante o programa, mas no finalzinho do programa caiu, voltamos, né, reconectou aqui, mas sobretudo, né, pedimos desculpas. Essas coisas vão além aí da nossa capacidade. O que temos aqui de equipamentos são os de última geração, infelizmente, mas dependemos de externo, então aí a gente não pode fazer quase que nada. Amanhã de volta no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar Vacina, e o apoio é de Green Energia Solar.